Primeiramente, boa noite. Deus nos abençoe a todos, em nome de Jesus. E nós estamos tendo o privilégio de parar um pouquinho durante a semana para nos reunirmos, para ouvirmos o Evangelho juntos, para tentarmos pensar e meditar e crer e renovar a intensidade da alegria da fé e da esperança, porque nós somos todos meros peregrinos. Quem nunca mudou de casa, ainda assim continua peregrino, porque você não precisa sair do lugar para ser um ser em passagem. Nós somos seres em passagem. Não faz diferença se você passa a vida rodando em aviões sobre a face do planeta, de país em país, ou se você é daquele tipo que jamais saiu do quarteirão quase, ou da quadra, um ser de raízes e localizações de natureza quase vegetal. Não importa. Nós estamos passando. Nós somos todos peregrinos, queiramos ou não queiramos. Agora, bem-aventurado é aquele que assume a sua identidade peregrina, a sua natureza peregrina, porque nós estamos de passagem mesmo. Não só nós estamos de passagem porque há um relógio em nós que deflagra um processo de peregrinação biológica, de passagem biológica até a falência física, que a gente chama de morte, como também pelo fato de que ainda que a gente não vá a lugar nenhum, existe uma peregrinação, uma jornada, um caminho imposto pelo corpo também. É por isso que ainda que uma criança não saia do lugar, ela na casa em que habita, no lugar onde ela está, com os pais que possui, ela faz uma viagem. Depois ela entra num determinado nível de idade, ela chega à puberdade, ela pode continuar morando com os mesmos pais no mesmo lugar, mas ela vai fazer outra viagem. E assim vai acontecer na juventude, e assim vai acontecer em qualquer outro nível. Essa viagem tem a ver com as mudanças do corpo, com mutações hormonais, com maturações e percepções que se vai adquirindo. Além do que, essa viagem também tem a ver com a mutabilidade da vida à nossa volta. O pai da gente quando a gente é criança não necessariamente será o mesmo pai da gente quando a gente for adolescente, embora seja a mesma pessoa, mas às vezes você se assusta com as mudanças, ou com a mãe, ou com os filhos, ou com aqueles que você dizia, esses são imutáveis, estarão sempre aí do mesmo modo. E às vezes você se assusta porque não saiu do lugar, nenhuma mobília foi alterada, nada foi mexido, e de um dia para o outro você acordou e seu pai era outra pessoa. Ou sua mãe estava irreconhecível. Bateu uma paixão no coração de um e uma amargura no coração do outro, e o mundo acabou e está agora sem forma e vazio, precisando ser recriado, e você não saiu do lugar. Porque nós somos todos forçados a sermos peregrinos. Não há ninguém que fuja disso. Não há ninguém que assuma uma síndrome de Peter Pan, que seja vitoriosa, que diga, eu me permito não crescer jamais. Me permito cristalizar-me num determinado momento, num determinado estágio ou fase da vida e aí permanecer para sempre. Esta pode ser até a determinação bastante consciente de alguém, mas ela será vencida. Ela será quebrada pela vida, porque o playboy vai ser esmagado pela condição dolorida de tentar ser um play velho.
ele vai ter que se apoderar de todas as consciências, porque a existência não perdoa. O tempo não permite a idiotice. As fragilidades do corpo esbofeteiam a cara de qualquer que seja o Gimli, usando apenas essa figura que tentou se eternizar como playboy. Vai ter que chegar a hora em que o cara vai admitir que faz xixi na calça quando nem percebe. Que vaza processo de defecção dele, de dejetos que dele procedam, e ele nem nota. E aí ele pode ser um Sartre, mas tem que usar fralda. Como Sartre, que ficou com continência urinária e também fecal, e fazia nas calças, número 1 e número 2, no sofá, em todo lugar, e ainda lúcido, e perguntaram a ele, escuta, isso está alterando alguma coisa a sua filosofia? E ele disse, mas é claro, quem é que fazendo xixi sem se controlar e cocô sem se segurar vai continuar tendo a mesma filosofia? Me faz pensar profundamente em muita coisa. Mas não precisa sair do lugar, a vida vai sair com você de todos os lugares, ainda que você fique plantado na mesma geografia. A gente é forçado a viver. E é nesse ato de existir, que é um processo que está para além da gente, para além dos nossos controles, que frequentemente quebra os nossos planos, arruína as nossas projeções, nos faz repensar tanto os nossos próprios caminhos e as nossas próprias determinações, que somente uma pessoa completamente incapacitada de perceber, e juntar e agregar e somar e sistematizar os processos de sua própria vida não entenderá isso que eu estou dizendo. E é nesse processo aí de peregrinação que eu já disse, ninguém precisa sair de lugar nenhum, porque a vida vai nos relugarizar o tempo todo e nos forçar a experimentar a jornada. Seja você um covarde, ou seja você um ousado, todo mundo é forçado a ir, ainda que não saia do lugar, está em processo. É nesse caminho aí, nessa peregrinação, que a gente se quebra, que a gente carrega pesos maiores do que nós, ou que a gente impõe a si mesmo pesos muito maiores do que a gente pode suportar, ou que a gente, de fato, acolhe cargas como se fossem vida, e a gente acolhe volumes inumanos como se fizessem parte da própria jornada da existência da gente, quando não é. É aí que a gente vai conhecendo os elementos que vão dolorindo a existência da gente, ainda que a gente não saia do lugar. Aliás, se não sair do lugar fisicamente falando, essa dor tende a se aprofundar e a se enraizar de maneira muito fixa no coração, porque aquele que simplesmente senta e choca esse sentir vai introjetá-lo com profundidade muito maior. O que eu estou querendo dizer a vocês é que todo mundo que está aqui está sendo forçado a caminhar, e não há ninguém que possa negar isto. Há pessoas que estão caminhando bem, há pessoas que estão caminhando mal, há pessoas que vivem em ciclotimias na jornada, ora razoavelmente, de vez em quando arruinados, pouca gente de fato conseguindo caminhar de maneira continuamente pacificada.
Agora, a questão é a seguinte. Nós estamos na jornada, na peregrinação. Ninguém foge disso, ninguém foge dela. De outro lado, Jesus disse que estaria conosco todos os dias, na jornada, na existência, não em geografias, mas no dia do meu ser, no meu dia de hoje, que é diferente do seu dia de hoje, cada um tem seu dia. O dia do indivíduo é absolutamente dele, é irrepartível e quase indiscernível para o outro. Cada um tem que viver o seu dia diante de Deus. Então, sendo nós forçados a vivermos assim, e Jesus dizendo que, no entanto, ele estaria conosco todos os dias, até a consumação do século, todos os dias dos nossos dias, do nosso dia de hoje, a pergunta é a seguinte: por que então, para a maioria de nós, a jornada é tão pesada? É tão pesada. E parece que a cada dia fica mais pesada. Por quê? Ora, eu não estou falando da suspensão de dificuldades. Jesus não enganou a nenhum de nós. Assim como ninguém tem o direito aqui de ficar chocado com o fato de que vai morrer, porque todo mundo já nasceu sabendo. Também, ninguém aqui tem o direito de ficar escandalizado com tribulação e com dificuldades. Porque, para não nos tornarmos prolixos na proliferação de afirmações idênticas, basta-nos uma, de Jesus. No mundo tereis aflições. E isto é inescapável. Por isto, eu não estou falando da suspensão de dificuldades. Essas fazem parte da jornada. Eu estou falando de outra coisa, eu estou falando de por que a gente, sendo de Jesus, peregrinos, não tomamos posse de algumas que são promessas de presença, de benefício, que tornam não o caminho sem peso, mas tornam a jornada extremamente mais suave, porque nos troca o fardo pesado pelo fardo leve. É a promessa de Jesus para o caminho, para a jornada, para a peregrinação. Está aqui em Mateus, no capítulo 11, do verso 24 em diante, que diz: vinde a mim, todos vós os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque eu sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Quem está dizendo isso é Jesus. Agora, você é o peregrino, a existência é o caminho natural do homem. Nesse caminho natural do homem, Jesus nos convida para andarmos num caminho sobremodo excelente, que é o caminho da vida, que é Ele, que é o Evangelho, que é a consciência do Evangelho, que é prática do amor, que é o caminho sobremodo excelente, encarnado por Jesus. E a gente diz que aceitou isto. E a gente diz que é discípulo disto. E a gente diz e anuncia para todos os homens que esse é o benefício mesmo que todo mundo pode esperar seguindo Jesus. Só que nós mesmos, na maioria das vezes, estamos longe de experimentar isso como benefício real para nós. A gente diz que é discípulo dele que o segue, mas o nosso jugo é pesado.
O nosso fardo é insuportável. O processo existencial que a maioria de nós vive é antitético, é contraditório em relação à promessa de Jesus. E eu repito, ele nunca prometeu que não teríamos aflição. Ele disse que nós teríamos bom ânimo e venceríamos o mundo, e disse, deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou lá dou como a dá o mundo, mas no mundo tereis aflições, mas tereis paz. Vocês vão ser afligidos tendo paz. Vocês vão ser acossados e atribulados sem perder a paz no íntimo. Vocês vão ser oprimidos, mas o jugo interior de vocês vai ser sempre suave. Vocês vão ser cerceados e vão ter que renunciar muitas vezes por amor, pela paz, pela consciência. Mas o fardo interior será leve. Porque vocês vão estar fazendo tudo isso por amor. E os meus mandamentos, que são amor, não são penosos. Amar não é pesado. Pesado é não amar. Pesado é fugir do amor. Pesado é odiar. Pesado é tentar ser indiferente o tempo todo. Pesado é viver armado, é carregar uma armadura enorme, é se blindar, é se vestir de ferro. É usar adereços de chumbo, de sentimentos estranhos. Isso é que é pesado. Jesus, no entanto, disse que não seria assim. Por que, no entanto, a maioria de nós, mesmo confessando essas palavras, está longe da experiência dessas possibilidades todas? De no caminho, na peregrinação, não irmos como camelos levando cargas impensáveis num deserto causticante, sem oásis, sem mitigação de sede, sem coisa nenhuma. Por quê? Ou essas palavras de Jesus não são verdadeiras, ou nós é que não experimentamos a verdade delas até hoje. Verdadeiras elas são. Isso eu lhes posso assegurar. Portanto, a alternativa que sobra é de que nós, pelas nossas equivocadas razões, pelos nossos medos, pelas nossas covardias existenciais, pela nossa incredulidade, pela nossa resistência, pelos nossos surtos de autoajuda, pela nossa perspectiva orgulhosa de provermos nós mesmos com o nosso braço, o nosso próprio livramento e salvação, em razão também dos equívocos, das nossas justiças próprias, do cara que quer se apresentar diante de Deus tão perfeito, como encarnação da lei, da retidão, da justiça, da verdade pessoal, dizendo, Deus, eu sou santo, tu vês, e se apresentando como um showcase para Deus. Esse indivíduo vai carregar um fardo que diz Paulo, e Pedro também repete, que nem nós e nem os nossos filhos podemos carregar. E Jesus diz que nem com um dedo os fariseus que colocavam esse peso sobre os homens queriam tocar naquele fardo, de tão pesado que era. Mas tem muita gente que acredita no que os fariseus ensinam e carregam aquele peso terrível de justiça própria, de apresentarem-se diante de Deus como sua própria solução para Deus. Isso pesa, e depois de um tempo se torna insuportável, e o cara fica neurótico, paranoico, com as emoções arrebentadas, suando frio,
com medo danado de estar pecando contra o Espírito Santo, de ter rido de alguma piada que tinha o nome de Jesus, de alguma coisa assim, de fato gostar da vida de Brian, ou de qualquer comédia, ou de adorar o Todo-Poderoso, seja lá o que for, dizer que eu estou com culpa, ou de ter visto um filme na sessão de meia-noite que rolava um negócio quente, aí o cara sai de lá dizendo antes de sair, Jesus não volta até daqui a pouquinho, senão eu fico, aquela coisa toda doente de crente. Isso é um fardo insuportável, que bota o cara em clínicas psiquiátricas, que surta o sujeito, que o panica todo, que o deprime, que o assola, que o deixa absolutamente neurastênico, que o faz caminhar suando nos pés e nas mãos, com turbilhões mentais, com a cabeça num brainstorming que não é nem um storming, é um brain hurricane, é um furacão mental, aquela coisa louca no indivíduo e que torna a vida impossível. E pesos e pesos. Ou então fugas e evasividades que apenas aumentam as dores impostas pela realidade, porque quanto mais o indivíduo se refugia na fantasia, mais cruel é com ele a realidade. E aí se torna pesado o fardo de levar. Por quê? Se essas palavras são verdade e a gente não as experimenta, sendo então a razão o fato de que não se tornaram verdade, porque a verdade de Jesus é verdade absoluta, mas só nos fará bem se for crida e chamada por nós como prática de fé para a nossa vida, para o nosso modo de pensar, de interpretar, para o nosso cotidiano, para o nosso modo de agir, de tocar os outros, de o abençoar, de desejar o bem, de buscar a manifestação daquilo que signifique o amor de Deus encarnado, como trato, como gesto, como acolhimento, como perdão, como manifestação do que é próprio, como evangelho, como boa notícia, nessa existência toda iníqua, perversa, desestruturada, egoísta, vaidosa, orgulhosa, competitivamente maligna. A introdução desse outro elemento que é a anticoisa em relação ao mundo, o Evangelho, é o que pode trazer para dentro de nós, sendo crido por nós, essa realidade que torna para nós o que Jesus disse verdade. Do contrário, é verdade só aqui. A gente até morre dizendo, eu sei que o que Jesus disse é verdade. Mas na prática da vida a gente nunca provou o benefício disso. Como jugo suave, fardo leve. A pergunta é por quê? Por algumas razões. Primeiro, porque a gente tem uma dificuldade absurda de crer que a boa nova do Evangelho, da palavra de Jesus, só se torna verdade para nós quando nós temos uma consciência que assumiu o nosso próprio estado de falidos. Sem que a gente assuma o nosso estado de seres falidos, o Evangelho jamais nos fará bem nenhum. Aí você diz, mas eu preciso falir para o Evangelho me fazer bem? Eu digo, não, você já é, meu querido. Você que é um idiota, absolutamente cego, um deslumbrado, um verme com síndrome de gigante bíblico. Se você, esse tapuru,
com sensação de que é a orca, a baleia assassina. Você que é esse grãozinho de areia que pensa que é a ilha de Manhattan. Mas falido você é, eu sou. A gente só demora a admitir, quanto mais demora, menos a gente recebe o benefício do Evangelho. O cara não tem que perder o emprego para falir, para se saber falido. Não tem que destruir o casamento para se saber falido. Não tem que ter uma desgraça familiar e uma disfuncionalidade familiar total para se saber falido. Não tem que ficar sem ter o que comer para se saber falido. Não tem que não dar certo em nada do que as pessoas dizem que dar certo significa dar certo para se saber falido. Segundo se saiba, Paulo nunca transou com a mulher de nenhum vizinho. Nunca pegou nenhuma mulher de ninguém. Talvez tivesse sido até celibatário a vida inteira. Se não fosse a fimose, que ele cortou do 8º dia, aí era uma região imexível. Então, ele não podia ser acusado de qualquer ilicitude legal nessa área, segundo a lei, ou segundo a moral dos homens. Também, segundo se saiba, ele nunca roubou. Também, segundo se saiba, ele nunca deu falso testemunho. Tudo quanto ele dizia, acusando os discípulos de Jesus em Jerusalém e levando-os ao encarceramento, era verdade. Ele dizia, eu acuso esse indivíduo de negar o Deus de Israel e dizer que Jesus de Nazaré é Deus encarnado. Era verdade. Heresia era o que os intérpretes faziam com aquilo, e que Paulo também fazia, mas o que ele estava dizendo era fato. Ele não estava inventando nada. Eles dizem que Jesus ressuscitou. Vocês acreditam em ressurreição? Não! Então, o que a gente faz com eles? Pedrada, pedra. Mas não estava dizendo nada, que os caras estavam criando uma fábrica de ídolos de Jesus, chamado Comunidade O Caminho de Damasco Universal do Reino de Deus. Não, não era isso. O que ele estava dizendo, ele só não concordava, e os outros todos não concordavam, tanto que queriam matar as pessoas que criam daquele modo, mas era fato. Não estava dizendo falso testemunho. Não tomava o nome de Deus conscientemente em vão, tomava todos os cuidados nesse sentido. Ou seja, ele era um indivíduo que, do ponto de vista da lei, ele era irrepreensível. Mas ele conheceu a falência dele, de acordo com Romanos, no capítulo 7, quando ele disse, conquanto a lei dissesse, não adulterarás, eu não adulterasse, não farás Deus, eu não fizesse, não isto e não aquilo, honra teu pai e tua mãe, e eu os honrasse, eu descobri a minha falência quando ela dizia, não cobiçarás, e eu cobiçava. De todos os modos, cobiça conhecimento, cobiça poder, cobiça tirar alguém do lugar. Ele cobiçava tirar cristãos do lugar, cobiçava servir a Deus de modo aparentemente perceptível. Cobiçava e cobiçava até quem ele não possuía e jamais tocaria e jamais se insinuaria, mas o coração cobiçava. E aí ele reconhece a falência dele, desgraçado, desventurado, homem que eu sou. Se o indivíduo não chega aí, por alguma via, preferencialmente pelo convencimento do Espírito Santo no coração da gente, convencendo-nos do pecado, da justiça, do juízo, tirando o véu do nosso auto-engano, da nossa justiça própria,
das nossas miragens e fantasias de autojustificação, enquanto não há essa obra de Deus dentro de nós que nos revela quem nós somos, ainda que nós sejamos melhores do que Paulo. Mas a questão não é o que eu faço, é quem eu sou caído. O pecado habita em mim. Eu não sou pecador porque eu peco é porque eu sou pecador. Não é porque eu cometo pecados que eu me torno um pecador, é porque eu sou um pecador que eu cometo pecados ainda que eu não os cometa do lado de fora, mas frequentemente eu os cometo em meus pensamentos, sentimentos, omissões, decisões, violações do amor que ninguém percebe, mas acontecem o dia inteiro dentro de mim, sobretudo pela minha incapacidade de me conectar aos meus próximos, porque eu não suporto o volume das conexões. Eu sou pecador. Tem ninguém aqui que não seja terrivelmente. Agora, se o indivíduo não chega a esse momento, a esse discernimento, por um trabalho do Espírito de Deus, vulnerabilizando você e você acolhendo a vulnerabilidade da percepção, discernindo quem você é. Quando a gente não se abre para que assim seja, frequentemente o será por outras vias. Será por você carregar o peso desgraçado mesmo do fardo, das culpas, das angústias, das neuroses, das paranoias, dos medos, das aflições, de se sentir perdido e sem rumo, da constatação para você mesmo do seu potencial de ódio, de furto, de apropriação indébita, de incapacidade de praticar o amor na direção proposta por Deus, o Pai. Aí, quando a gente não quer ceder ao Espírito Santo, que quer produzir essa consciência de falidos em nós pela luz, pela autopercepção, pela iluminação que Deus faça e que nos conduza a nos enxergarmos na luz dele, na palavra dele. Se a gente resiste, rejeita e cria uma crosta e se blinda para que essa luz não nos ilumine, a gente não se perceba e não tenha que se converter pela percepção do que nos foi mostrado, entregando-nos a ele, quando a gente assim se fecha, o amor de Deus nos abre no cacete, no porrete. Parte para as cabeças. É o anjo do Senhor se embolando com Jacó. Você não quer mudar, meu irmão? Tenta me vencer, me amando apaixonadamente, porque eu vou te marcar para o resto da tua vida. E é um cara falido que atravessa o val de Jaboque, marcado por Deus, aliviado das culpas, dos ódios e dos medos de Esaú, aliviado dos enganos, das tramóias, das maracutaias, dos enganos, das voltinhas, dos rolos, aliviado de tanta construção particular, de tanta tentativa de ser seu próprio Deus, de tanta tentativa de fazer seu próprio caminho e não confiar e não obedecer à instrução de quem anda adiante, nos chamando para o caminho da vida. Ou é por obra de acolhimento do convencimento do Espírito Santo nos revelando, ou então vai ser trabalho do Espírito Santo com a pedagogia dos cacetes da existência. E assim como o dia de hoje é particular, o cacete de hoje também é particular. É conforme cada pessoa. Chega e não adianta dizer, por que com ele é assim, comigo foi assim? Porque você não é ele, meu irmão.
e será com você como com você precisa ser. Aí você diz, mas como é que eu faço isso? Esse caminho? Porque Jesus está dizendo, vinde a mim. E o paradoxal é que supostamente ele está chamando para si quem não consegue nem andar. Parece até brincadeira, né? Na Paralimpíada. O cara tirar os instrumentos todos da moçada e dizer, agora corram. Pulem os obstáculos, vão lá. Parece que Jesus está de gozação nos Paralímpicos. A gente já é todo danado mesmo. Vamos lá. Conseguimos uns aparatozinhos de justiça própria. Vamos lá. Aí ele diz, olha, larga tudo. E vem a mim, mas assim eu não consigo nem andar. Parece uma proposta assim meio brincalhona, marota, né? Poxa vida, se o senhor diz que eu estou cansado, sobrecarregado, ao invés de dizer vem a mim, o senhor devia dizer espera aí que eu estou chegando. É que esse vem a mim não tem nada a ver com uma viagem que você faz daí para cá. Tem a ver com uma viagem que você faz daqui para cá. O volume dessas aflições todas é o homem entregue ao seu próprio estado mental, à sua disposição, à sua própria vontade, aos seus próprios caprichos, é que vai gerando a montanha do que nos esmaga. Aí ele diz, olha, muda de lado dentro de você, vem para mim, larga esse bagulho todo. Só descansa aqui. Só diz, olha, eu sou falido, eu não consigo. E aí descanse em mim. Vem para mim. Paradoxo também disso é que eu chego na hora que eu digo eu não posso. Na hora que eu digo eu não aguento, eu já estou lá. Na hora que eu digo para mim não dá, ele diz assim, está aqui, chegou. Ele diz, vinde a mim. Aí eu digo, mas como, Senhor? Eu quero de todo o meu coração. Aí eu já percebo que eu estou lá. Se a disposição for essa, de trocar o fardo, o que não dá é para dizer, Jesus, eu sou teu, mas obrigado. Me fortalece para eu carregar essa desgraça. Me fortalece, Senhor. Porque eu quero a tua ajuda, mas o fardo é meu. Aquela coisa bem de crente, que crente foi ensinado a isso, né? O fardo é meu, todinho. Deixa que eu cuido, Jesus. Bota a cereja. O morango no bolo. Acende a velhinha para o aniversário. São todas imagens que a gente acabou de cantar parabéns para o meu genro, para o Tiago ali dentro. Eu fiquei com essas imagens da cerejinha, porque eu fui um que pediu o morango. Mas parece que você chega para Deus e diz, Senhor, deixa que eu faço tudo, o Senhor só põe aqui a velhinha. Me abençoa porque eu dou conta. Eu me tornei crente, aleluia, glória a mim. Daqui para frente o Senhor assim me dá aquelas ungidas, de vez em quando, que o resto deixa que eu seguro. O Senhor tem tanto desapontamento assim entre o seu povo que não tinha chegado eu. Mas eu cheguei. Suas esperanças de satisfação, ó Deus, estão começando. E eu sou a garantia da consumação delas. Aleluia! Vou até começar um ministério. Pois bem, se for assim não dá. Ele disse, vinde a mim todos vós os que estáis cansados e sobrecarregados e eu vos aliviarei. O que ele está dizendo é, eu vou tirar esse bagulho daqui. Esse negócio a gente joga fora, tudo. A gente desiste de si mesmo.
É outro paradoxo do Evangelho. Aquele que preserva a sua vida, perdê-la-á. Aquele, porém, que entrega, que oferece e que dá a sua vida, esse preservá-la-á para a vida eterna. Em verdade, eu vos digo que se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, produz muito fruto. E Paulo diz, insensatos, não entendeis que o que semeais não vingará, não dará o seu fruto, não se abrirá, não mostrará sua nova natureza se antes não morrer? Aí ele vem e diz, olha, já que você assumiu que está falido, quando eu digo eu sou um falido, eu já mudei para o lado onde ele está. E aí ele, se eu creio, ele me alivia na hora. Se eu creio que ele já levou todo o peso, toda a culpa, toda a carga, toda a desgraça, que o mundo já acabou em Cristo na cruz, e que começou um mundo novo, interior, espiritual, de esperança, de fé, para mim, na ressurreição, e que eu posso ter essa nova vida borbulhando dentro de mim pela fé, se eu creio nisto, o alívio é instantâneo. Ainda que o cérebro continue com alguns condicionamentos, com alguns caminhos neurais, ainda que a gente tenha traumas emocionais para irem sendo sarados no processo, como qualquer ferida da vida, ainda que qualquer outra coisa da contingência do existir esteja presente, no entanto, se estabelece instantaneamente este alívio. Alívio. Dói, mas só dói porque eu já estou esticado. Só dói porque eu estava tão acostumado, vergado lá, que agora dói quando eu estou em pé, mas já é a dor da cura. Eu vos aliviarei. Aí ele diz, tomai sobre vós o meu jugo. Tira e põe. Qual é o jugo dele? São os mandamentos dele, João diz, não são penosos. E os mandamentos dele, ele diz, são um só. Amai-vos uns aos outros assim como eu vos amei. Aquilo que quereis que os homens vos façam, fazei vós também a eles. E a menos que você diga que amar para você é uma tortura, se o mandamento dele é amor, e se você é sadio, amor não é um chamado para o inferno. E a gente não está falando de sair se apaixonando por pessoas, ninguém está falando de paixão da carne, que é frequentemente confundida com amor, a gente está falando é de amor mesmo. É de assumir esse olhar, é de receber esse amor que tira fardos da gente e querer olhar para a vida agora com esse mesmo olhar que tira fardos dos outros, que não põe fardos, que não complica, que não complexifica, que não gera vestibulares de admissão, que não faz nada disso, que simplesmente é, e acolhe, e misericordializa a vida toda para si e para os outros. Esse é o fardo que ele quer botar na gente. É ruim? É pesado isso? Só o diabo detesta isso. Esse fardo de amor, de graça, de perdão. Mas ele diz que não dá para carregar os dois. Ou você joga um fora para tomar o dele, ou não tem alívio, nem tem jornada leve. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve, é o que ele promete. Porque eu sou manso e humilde de coração. Achareis descanso para as vossas almas. Olha aqui para mim.
Nesse mesmo texto aqui, na sequência de Mateus, no capítulo 11, você segue e vê uma quantidade de episódios do Evangelho, todos relacionados ao que se acabou de dizer aqui. Todos relacionados a essa manifestação de Jesus como convite para que o indivíduo falido assuma que está e, em assumindo que esteja, receba na mesma hora o alívio e, em recebendo o alívio, se dispõe a carregar o novo jugo, o novo fardo, porque o fardo será de Jesus e ele terá abandonado o primeiro e assumido este que não pesa, que é leve, porque é feito de amor, graça, bondade, misericórdia, ou seja, ele tem que levar sobre si o que ele recebeu para si, e ele recebeu de si graça, bondade, misericórdia, alívio, ele carrega o que ele recebeu. O fardo dele é leve por isto, e ele vai caminhando e transferindo a leveza desse fardo como graça para os outros. No entanto, ele só experimenta isto também, não só se assumir falido, não só se largar a carga, desistir disto de vez e crer e pela fé assumir e praticar a simplicidade do mandamento todo dia, crendo que está pago, consumado, que já não há mais nenhuma condenação para quem está em Cristo Jesus, que nada pode nos separar do amor de Deus, estando com o coração livre de pesos passados, pacificado pela certeza de que em Cristo está tudo feito, consumado, realizado para mim, e assim ganhando a disposição interior de caminhar, transferindo a graça recebida para outros, nas relações, nos tratos, com a esposa, com o marido, com os filhos, em casa, nas relações diversas, com os estranhos, com quem passa, e experimentando imediatamente a distensão das competições, dos olhares duvidosos, das angústias, das interpretações sempre paranoicamente pesadas e perversas, e provando a graça e a leveza. O que vem a seguir, e que estabelece, que finca isso em nós, tem a ver com essa disposição de andar com ele no espírito do discernimento que a gente tem acerca de quem ele é. Ou seja, nesse caminho da peregrinação, quando a gente chega todo pesado, como todos nós chegamos, a continuidade será leve se eu assumir que ele é o meu mestre absoluto na vida. Ele diz: e aprendei de mim. Aprendei de mim. Olhem para mim e vejam como eu faço. Aprendei de mim ouçam o que eu estou dizendo e pratiquem. Aprendei de mim se tiverem dúvidas sobre como praticar, leiam a palavra, leiam o meu caminho, vejam o meu modo de ser com todos. E não tenho dúvida, o meu modo de ser interpreta qualquer dúvida, você vai saber como é que tem que tratar qualquer um. Sempre é simples. Aprenda de mim. Aprenda comigo a lidar com quem está traindo, com os Judas ou com os muitos Judas da sua vida. Aprenda de mim, comigo, a lidar com o efeito da traição. Aprenda de mim a lidar com a tristeza e a frustração da negação do outro para com você. Aprenda comigo e de mim a como lidar com a opressão, com a interpretação errada, com a fantasia dos outros. Aprenda comigo a não se importar, a não viver se explicando, a não viver procurando, a não entrar em paranoia, a andar seu próprio caminho, a viver o dia de hoje, a hora de cada hora, de cada momento, de cada tempo, sem deixar que os outros determinem quem você se torna, nem quem você seja, nem como você vive, porque você tenha um caminho tão definido dentro de você que ninguém altere você desse caminho.
Aprenda de mim. Aprenda de mim a não fazer justiça com as próprias mãos para si mesmo. Aprenda de mim a buscar justiça para os outros, mas sempre com amor. Aprenda de mim a não se vingar. Aprenda de mim a não ter poder e usar o poder para manipular. Aprenda de mim. Aprenda de mim a não ser juiz do próximo. Porque não se esqueça, diz ele, que eu mesmo que podia julgar, disse, quem me constituiu juiz e partidor entre vós? Aprenda de mim. E aprendei de mim. Quanto mais eu vou aprendendo dele, mesmo. Não como uma informação que eu ouço para, sei lá, saber, dizer, achar bonito. Só para fazer de cerejinha do bolo da minha porcaria, do meu dejeto. Mas ao contrário, para ser a substância do meu ser. Quando eu quero aprender assim, aí o que se estabelece é que a gente vai descobrindo e mergulhando nele. E vendo como ele é manso e humilde de coração. Aqui na sequência, como eu ia dizendo, você vê isso sendo mostrado. Primeiro, é o episódio do sábado, quando os discípulos dele entraram nos trigais e comeram espigas no dia de sábado, e os religiosos legalistas, que carregavam um peso enorme e queriam aumentar o dos outros, vinham repreender dizendo, não é lícito fazer isso no sábado. Mas Jesus disse a eles, vocês não viram como é que fez Davi? Ora, se Davi fez isso, quanto mais esse que está aqui, que é maior do que Davi, podem comer, meus filhos, podem comer à vontade. Porque a fome do homem é maior do que qualquer sábado, ele disse. Porque a condição do homem é maior do que qualquer lei. A lei tem que existir para servir o homem, não o homem para servir a lei. Uma lei que atrapalha a vida é diabólica, Jesus está dizendo. Misericórdia eu quero e não holocaustos. Aí vem um segundo episódio. Ele entra numa sinagoga, lá tem um homem de mão ressequida, aquele é dia de sábado. E aí ele é que provoca, perguntando, é lícito curar no sábado? E eles então, com o intuito de acusá-lo, perguntaram a Jesus, é lícito curar no sábado? Ao que lhes respondeu, qual dentre vós será o homem que, tendo uma ovelha, e num sábado esta cair numa cova, não fará todo esforço tirando-a dali? Ora, quanto mais vale um homem que uma ovelha? Logo é lícito fazer bem aos sábados. E disse para o homem, estende a tua mão, e o homem ficou bom. Aí o verso 15 diz, mas Jesus, sabendo disto, que tinha um plano para tirar a vida dele, afastou-se dali. Se fôssemos nós, se diria assim, mas então ele sabendo que tinha um plano para tirar a vida dele, ficou com tanto medo que se escondeu num lugar e disse, chega dessa história de ficar fazendo bem aos outros, não dá certo não. Ah, estou cansado. Ou então ia comprar um carro blindado, ia mudar de vizinhança, ia para um outro lugar. Mas ele, não acontece nada com ele, ele só sai dali e continua ele mesmo. Não fica com vontade de se vingar, não fica com raiva, não diz quem foi, anota aí os nomes, porque ó, quando eu voltar vocês vão ver o que eu vou fazer com esse cara. E nada disso, só saiu dali e continua ele mesmo. Advertindo-lhes, porém, que não expusessem a publicidade. O pessoal está querendo me matar, não fiquem botando outdoor. Simples assim. Tem provocação em Jesus. A provocação é ele. A provocação
Só existe em mim, eu é que me sinto provocado por ele. Mas ele não anda provocando ninguém. Eu que não suporto aquela presença de amor. Tão diferente de mim. E quanto mais diferente eu sou daquilo, mais eu odeio. Porque ou eu me entrego e me converto, ou eu tenho que odiar para dizer, senão eu não sobrevivo. E não é nem sobrevivo, você só está subsistindo. Não está vivendo. Ninguém assim está vivo. E ele pede que não fosse exposto à publicidade para se cumprir o que foi dito por intermédio do profeta Isaías. E aí se cita o profeta Isaías cumprindo o que ele mesmo prometera que faria para aqueles que a ele viessem. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados. Quem está com fome, coma. Quem está com a mão ressequida, venha. A oposição, o peso, o jugo, o fardo dos homens, a gente tira. Se você crê, levante a mão, ela vai ficar restaurada. Ou então bote o pão para dentro, sem medo de ser feliz, porque a única coisa que vai acontecer é que você vai ficar satisfeito. Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque eu sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Então, para se cumprir o que fora dito por intermédio do profeta Isaías, se diz, eis aqui o meu servo, Jesus, que escolhi, o meu amado, diz o Pai, em quem a minha alma se compraz. Farei repousar sobre ele o meu espírito, e ele anunciará juízo aos gentios. Juízo não é desgraça, juízo é entendimento. O sentido aqui é ensinará luz. Entendimento, iluminará, mostrará o caminho aos pagãos, aos distantes, aos alienados, aos que não o buscavam. Enquanto isto, e no processo, ele não contenderá, não vai encher o saco de ninguém. Paulo não pode dizer, Jesus encheu o meu saco. Jesus ficou na dele. Paulo matou, prendeu, torturou, criou um doicode do Sinédrio em Jerusalém, obrigou gente a blasfemar, fez de tudo, mas Jesus não encheu o saco dele. Jesus não chega, não ficou ouvindo. Jesus não ficou ouvindo, Jesus veio. Não ficou assim, Paulo, todo dia, Paulo. Quer dizer, Jesus, graças a Deus, não era crente. Se Jesus fosse crente, Paulo não teria se convertido nem com a patada que recebeu no caminho de Damasco. Assim, eu sei que Deus existe, mas quem não quer sou eu. Se Jesus fosse crente, coitado de Paulo. Mas Jesus deixou. Até o dia. Aí chega aquele dia em que ele chega. Chega. Mas não fica contendendo. Deixa. Fala de modo tão sutis, mas fala. Até que chega o dia. Mas ele não fica a contender. Nem gritará. Não fica a se impor por nenhuma forma de violência, nem realiza esse bem pela via de nenhuma lavagem cerebral, de nenhum fanatismo, de nenhuma energia belicosa. Não. Ele não é assim, ele é manso e humilde de coração. O jugo dele é suave, o fardo dele é leve, como ele seria diferente? Nem alguém ouvirá nas praças a sua voz, ninguém jamais vai ouvi-lo levar ninguém a público para dizer o que faremos com ele. Quem faz isso são os filhos do diabo, que pegam a mulher adúltera e a levam para diante de todos e ainda querem provocar Jesus sabendo se era para apedrejar ou não. Mas com ele não é assim, nunca. E se vocês virem alguém sendo assim e fazendo assim em nome dele, saibam, é disfarce de Satanás. Ele
é manso e humilde de coração, o jugo dele é suave, o fardo dele é leve, por isso ele não esmagará a cana quebrada. Não está na natureza dele pegar quem está quebrado e quebrar ainda mais. Deixa eu te lembrar uma coisa aqui. Olha só, Pedro, chega aqui, meu irmão. Aliás, não vamos falar agora aqui em Jerusalém, não. Vai lá para Galiléia. Fica lá pensando nisso tudo. Eu te avisei, que avisa amigo é. Eu falei que Satanás tinha pedido para peneirar você. Você ficou se achando gostosão. Disse que ia até me defender, puxou da espada. Diz que filho de gente como seu pai é macho. E olha só no que deu. Se não fosse eu, meu irmão, tu estava perdido, Pedro. Mas graças a Deus por mim. Graças a Deus porque eu sou eu. Aleluia a mim. Louvado seja Jesus. Jesus falando de si mesmo. Jesus crente, perdido, falaria assim. Que é como os crentes falam. Quem dera haja ainda conselhos de igreja, diretorias, juntas que examinem pessoas que fizessem esse papel ridículo que já era santificado. Mas os caras não fazem assim não, vocês sabem como é que é. Esmagam a cana, fazem caldo e inventam etanol. Com a alma do crente. O crente vira etanol. Vai ser esmagado. Vai virar flex. Carro flex, crente flex, de tão pasta que virou liquefeito, virou combustível de pastor. Só isto. A caninha quebrada já foi industrializada e é barata. É uma boa solução para esses tempos de poluição. Mas ele não esmaga a cana quebrada. Está quebradinha? Ele levanta, ele cura, ele sara, ele entala, bota as talinhas e encaniça a cana quebrada. Engessa para se arrumar, para ela cicatrizar. E não faz nenhuma pergunta. No máximo é, Pedro, tu me amas? Se eu te amo, então tá bom. Tá tudo certo, já tava, rapaz. Tô perguntando é só para você introjetar essa consciência de que você me ama, você entendeu? Tudo bem, tudo bem. É assim mesmo, faz parte. Tá? Vamos lá. Se você souber que você é um falido, você vai longe. Se você esquecer que o seu nome Pedro significa pedra ou rocha, você vai longe. Mas se você achar que você é o que o seu nome diz, você está perdido. Ele não esmaga a cana quebrada, não apaga a torcida que fumega, não apaga as últimas esperanças humanas, ele não chega apagando tudo para se satisfazer com a morte absoluta do indivíduo, para depois reacender e dizer, olha, parabéns para mim nesta data querida, muitas felicidades, muitos anos eternos de vida para mim, que te apaguei e te acendi. Não. Ele pega o que sobrou, a fagulhinho, aquele cuidado de survival man, soprar, aí vai botando gravetos de graça, de amor, aí vai, até que ele vai trazendo os troncos poderosos, e tudo, esse vagalume de desesperança, de luzes intermitentes, quase idas, reaceso, na esperança e afornalhado na graça e no amor de Deus, porque o seu jugo é suave, porque o seu fardo é leve. E ele fará assim até que faça vencedor o juízo, até que aquilo que é luz de entendimento de vida se instale definitivamente em cada um de nós. E é nesse nome, é nessa esperança que se diz, aguardam todos os homens da terra. Por isso que a gente se reuniu hoje aqui, né, neste dia. Para que toda cana quebrada seja reerguida, toda torcida que fumega seja reacesa.
para que todo caminhante esmagado, cansado, sobrecarregado, aflito, culpado, desesperadamente estressado, ansioso, assuma de vez a sua falência e aí seja salvo. E aí não tenha mais que carregar o que já não é. Eu fali uma vez na vida, eu nunca tinha tido a experiência humana, negocial, de falência do ponto de vista de comércio, fisicalidades, institucionalidade, dinheiro. Nunca dei a mínima para dinheiro, todo mundo que me conhece sabe disso. E nunca andei atrás de dinheiro, dinheiro quando quis andou atrás de mim, mas eu nunca andei atrás dele. Bondade e misericórdia me seguirão, eu não corro atrás dessas coisas, eu quero seguir ao Senhor. O resto, Ele acrescenta, como Ele quer. Isso não é tema, nem é assunto, nem é algo a ser enfatizado. Ele cuida, Ele faz. Mas chegou uma época na vida, já final da década de 80, início da década de 90, que as coisas que eu fazia, que eram todas para o anúncio, para a expansão do Evangelho e para o testemunho do Evangelho, mas que agora já eram feitas com centenas de pessoas com carteira assinada, com quase 1000 voluntários em tempo integral, com uma diversidade enorme de serviços chamados ministeriais, atendendo a milhões de pessoas. O volume daquilo se torna depois imenso. Conquanto não tem nada a ver com a sua vida pessoal, você volta para morar na mesma casa, com tudo na mesma modéstia, na mesma simplicidade, mas aquilo que você origina, que nasce dos seus dons, pode tomar um tamanho imenso e sábio é aquele que não misturar uma coisa com outra, sabendo que no máximo tem caminho daqui para lá, mas não tem que ter caminho de lá para mim, no sentido de que eu me sinta dono de qualquer coisa lá, porque não é assim. É de Deus, e é de graça, e na graça será preservado como realidade de Deus. No entanto, durante a década de 90, aquilo tomou tamanhos e proporções cada vez maiores. No final do mês, se a Vindi e tudo que estava debaixo dela não tivesse $1 milhão todo mês, não dava para pagar as contas. Eram todas contas de serviço, de pregação, disso tudo que quem viveu a época atentamente viu e percebeu como era. Até que veio 98 e no início de 99 eu iniciei o ano com tudo quebrado, assim, da noite para o dia. E era uma experiência que eu nunca tinha tido. Aí você vai vendo, aí acaba o último talão de cheque. Aí não tem mais talão. Aí acaba o último cartão de crédito. Aí não tem mais cartão. Aí você não tem mais crédito. Nenhum. Aí o seu CPF não presta para mais nada. A sua identidade só identifica um cidadão falido. E eu procurei um amigo advogado e ele falou assim, olha, uma coisa que você podia fazer era pedir falência cidadã. Eu falei, eu quero. Por que você não vê isso para mim? E ele viu seriamente, mas eu não podia. Eu digo, quero declarar minha falência cidadã. Ele disse, só tem um problema, depois para recuperar as coisas fica muito difícil, mas não quero nunca mais recuperar nada. Ele disse, mas como, cara? Eu digo, olha, eu não estou mais nem aí. Tudo que Deus for fazer na minha vida daqui para frente vai ser mais hippie do que qualquer hippie sonhou que podia ser. Que era sem lenço e sem documento, e será. Vai ser aquela coisa assim que ninguém vai querer. Só vai querer quem tiver entendido. Quem não tiver entendido não vai querer. E a experiência de falir, que é desesperadora para um ser humano responsável, que faz uma quantidade enorme de homens meterem bala na cabeça, ou se evadirem da vida para sempre. Tem gente que deixa a família e não volta nunca mais só para não ser visto, já que não tem coragem de se matar.
que é uma experiência que eu peço a Deus que não visite a ninguém que por ela já não tenha sido visitado. Porque quem já foi, já foi. Mas se alguém não foi, que não seja. A menos que venha a ser muito bom para a pessoa, como foi bom para mim. Porque para mim aquela experiência veio carregada de coisas muito mais profundas do que da experiência em si, porque a experiência em si, sinceramente, é banal. É banal, provavelmente, para uma pessoa com o meu espírito, com a minha atitude, com a minha visão junto à vida, mas seja devastadora para muita gente. Para mim, o maior significado dela não foi na coisa em si, foi naquilo que ela trouxe de experiência caricata, de falência, que é você, até um mês atrás, poder pegar o telefone vermelho que tinham instalado dentro da minha sala, que eu podia falar com o governador, com todos os governadores, secretários, não sei o que. Ele apertava, ele tinha aquela lista de coisas, do Batman, da Batcaverna. Pá! Ah, era uma facilidade, meu Deus. O governador do estado mandou botar lá. Aí eu quase não usava, mas toda vez que precisava eu falava logo com quem eu queria. Pô, atendia lá o secretário fulano de tal, como vai, meu irmão? Tal. Aí você começa a ver que tudo que você podia já não pode mais. Tudo que você podia ajudar a outros, por exemplo, carências, necessidades, os canais estão entupidos. Aí você vai vendo que aqueles tentáculos que você tinha criado de poder ficaram todos reduzidos a bracinho de cobra, atrofiado e inexistente. Você só desliza pelos buracos da terra. Você olha tudo de baixo. Assim. E comigo ainda teve algo mais radical. Porque o cacete foi tão poderoso que em 3 meses eu tinha perdido 40 quilos. Nenhuma plástica me faria tão irreconhecível. Aí eu chego no Brasil, fiquei lá nos Estados Unidos um tempo sem vir, e eu não podia botar o pé em lugar nenhum dessa terra que era todo mundo para lá, para cá, não mostrava identidade em lugar nenhum. Policial nenhum me pedia carteira de nada. Passa, reverendo, vai. Federal e aeroporto, vai, vem, não. Entra aqui, reverendo, segura ali, já era tudo assim. Aí chego eu, 40 quilos mais magro, na mesma fila, eu reconhecia o cara, e ele olha para mim, pois não, sim senhor. Aí você diz, oi fulano, desculpa, sua identidade? Aí quando ele olha, é o senhor. Aí eu digo, poxa, mudou mesmo isso aí. E o senhor está irreconhecível. E eu ainda com a cabeça raspada. Ia passando, só encontrava gente que ficava te olhando, mas você sabia que eles não sabiam quem você era. Depois de um mês assim, você estava sentindo um fantasma. Todo mundo olhava, parecia que era, mas não era não. E você sabia até, muitas vezes, identificar pela familiaridade as pessoas, mas você tinha virado um vulto. O reverendo Caio não podia namorar, jamais. E nem tinha com quem. Mas agora, não tinha mais o reverendo, esse cara tinha morrido. E eu encontrei a minha mulher e eu podia namorar. Eu podia me dar o luxo de deixar o prefeito de Niterói esperando 8 minutos nas minhas costas, eu dando um beijo nela no primeiro dia, quando a gente começou, e eu não vi que o prefeito estava atrás, e tasquei-lhe um beijo de uns 8 minutos, segundo o prefeito. E aí, quando eu terminei, aquela separação de uma cópula bucal, quando eu terminei, ele bateu no meu ombro e disse assim, mas reverendo, 8 minutos, meu Deus! Eu falei, meu irmão, agora eu tenho esses privilégios, eu estou livre para beijar, porque o jugo é suave e o fardo é leve. Eu estou livre para ir e para vir, eu estou livre para vir pregar de bermuda, eu estou livre para dizer para vocês, eu estou cansado, eu não posso, eu estou livre para dizer, eu não apareço, eu estou livre para dizer, me procure, eu estou aqui, eu estou livre.
Estou nem um pouco preocupado com o que penso ou deixo de pensar, eu estou preocupado em pensar e viver conforme Jesus disse que eu devo fazer para que eu seja um instrumento de graça para o meu próximo. Agora, como os doentes de alma interpretam isso, não é meu problema e não terão o poder de me desviar do curso dessa decisão. Porque o jugo é suave, o fardo é muito leve. E ele está ensinando a que a gente busque a viver como ele, e ele nunca esteve falido, nem quando disse: as aves dos céus têm ninhos, filho do homem não tem, porém, onde reclinar a cabeça. Ele ensinou que a gente precisa falir das nossas presunções de poder, de autocompletação, para que a gente experimente a realização dele em nós. Agora, essa é uma decisão que não se traduzirá numa mão levantada. Se traduz numa decisão interior de dizer: será assim. Eu vou dar razão a essas coisas todo dia. Leve isso a sério. Tão sério quanto o que seja sério, essencialmente sério para você. Não deixe ficar espaço para aquelas opiniões suas que são contrárias ao Evangelho. Nem para aqueles direitos seus que são contrários ao Evangelho. Nem para aqueles poderes seus que esvaziam a completação da graça de Deus na sua vida. Desista disso. Para que você prove a plenitude. Do contrário, você vai dizer: Jesus, abençoa a minha desgraça, abençoa a minha angústia, abençoa a minha tristeza, abençoa... É isso apenas que você vai pedir, porque você não desiste de carregar seu próprio jugo, seu próprio fardo, fica apenas pedindo a Deus que unja o volume das suas infelicitações pessoais, herdadas, adquiridas, desenvolvidas e carinhosamente protegidas por você, que encapsulou o tumor do próprio câncer que você carrega nas costas como peso. Pare com isso. É só vir. E não é a mim que falo, é a Ele que fala em você. Eu sei que todo mundo já entendeu. Vamos orar então? Vamos ficar em pé. Senhor Jesus, que a Tua palavra tenha sido entendida não apenas com o cérebro, com a mente, mas que ela tenha sido entendida no Espírito. Porque a Tua palavra é Espírito e é vida, e se ela não entrar em nosso espírito, ela será só uma informação que apenas nos angustia, porque nos avisa e não realiza. Permite que ela entre em nós, no nosso ser, que se torne vontade, fé, amor, disposição, coragem, confiança, entrega, prática. E aí o jugo será suave, o fardo será leve. E nós seremos ensinados de Deus. E nós seremos os falidos mais invencíveis da terra. E nós seremos os fracos mais inderrotáveis. E nós seremos as coisas que não são, que mais vicejarão em graça. Pelo amor do Teu nome, realiza essa compreensão e dá-nos a fé para nos apropriarmos dela e para praticarmos a partir de agora. Todo dia. E não nos deixa esquecer. E se nós esquecermos, pelo amor do Teu nome, nós pedimos que Tu nos sussurres ao ouvido, dizendo: o caminho é outro, ou este é o caminho, anda nele, não te desvia dele. Sê perseverante no que eu te ensino. Porque no fim, o fruto é vida e paz.
Que seja assim, em nome de Jesus. Amém e amém.